Sejam bem-vindos ao Tronocast Podcast. Hoje aqui nessa mesa, Ricardo Barbie, compartilhando. Tamo aí de novo. E Sheila Freiner Yoshimura, obrigado. Olha, ele conseguiu. Gente, vocês não têm noção, ele tentou umas 10 vezes. Ele ensaiou, pessoal, ele ensaiou pra falar. E ele falou certinho. Eu Até não pareço uma japa, né, mas não sou. A Yoshimura eu falo, mas o do meio ali ainda não deu. Conseguimos acertar a agenda, né? Conseguimos acertar a agenda. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando das experiências que a gente tem de vida. Ah, que bom. Que legal. Vamos começar falando de você, Sheila. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que é a tua história? O que a gente pode compartilhar hoje aqui? Então, eu venho de uma família católica, né? Minha mãe é beata, a gente falava beata, né? Mas como é de uma colônia italiana, então catolicismo muito forte, e fui criada na igreja. Desde muito pequena eu já lia nas missas, eu tinha uma intimidade muito grande com Deus. Minha mãe sempre ensinou a buscar o Espírito Santo. E aí, com 17 anos, saí de casa para fazer a faculdade. Com 18, conheço meu esposo, que já tinha experiência em ir a uma igreja diferente da minha, que era uma igreja evangélica. E aí um dia ele falou, eu vou para a minha igreja. Eu falei, não, então você me leva na minha e depois você me busca. Aí quando ele saiu, eu vou na minha. Aí quando foi no caminho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na sua. Entrei pela primeira vez e ali fiquei. Por quê? Porque eu descobri um Deus vivo, né? Um Deus que mostrava o quanto ele era presente de uma forma diferente do catolicismo em si. E ali começou a grande experiência. Logo que eu me converti, logo que eu comecei a frequentar a igreja, eu tive experiências muito fortes com Deus. E eu sempre falo que a minha experiência foi tão forte que podem mexer o que quiserem em mim, mas não mexam na minha identidade em Deus. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Então, essa foi a grande experiência, então, com 18 anos. Hoje, estou prestes a completar 48. Então, são 30 anos de caminhada na fé. Tive muitas experiências, né? Inúmeras experiências. Contei aqui uma para vocês nos bastidores que eu ainda não posso torná-la pública, mas daqui a uns anos eu tornarei. E Deus foi sempre muito presente na minha vida. Eu sempre falo que é um Deus em que eu sei que eu posso confiar. E é um Deus que eu sempre digo quando eu saio de casa, Deus, que as pessoas vejam a tua face em mim. Que é esse o nosso maior desafio na vida cristã, né? É caminhar com Ele e fazer com que as pessoas saibam que esse caminhar é um caminhar de tanto amor que é importante que as pessoas saibam que podem também ter esse caminho com Deus. Muito legal. Amém. Ô, Deco, normalmente a mulherada esconde a idade, né? A Sheila tem personalidade. Já falou. 48, é isso aí. Setembro, tá? De 3 de setembro eu completo 48 anos. 47. 47. Minha história com a Nana é um pouco parecida, né? Quando a gente foi casar, eu já em igreja evangélica e ela em igreja católica. E aí a gente foi procurar um padre e um pastor. E aí se identificamos com o pastor e ficamos a partir dali na igreja evangélica. E engraçado que nessa época o meu marido não estava firme na igreja, então ele não estava frequentando. E eu, quando eu fui, eu me tornei ainda mais presente do que ele, depois nós dois buscamos, né? Porque é muito importante o casal buscar junto. Eu sempre falo, eu completei agora, em junho, completamos agora 29 anos de casados. Aí todo mundo diz, 29 anos? 29 anos. E eu falo assim, só foi possível porque a gente sempre colocou Deus na frente. Porque um casal, ele não é a 2, ele é a 3, né? Uhum. É você, sua esposa e Deus. Então, esse ano completamos 29 anos de casados, numa sociedade em que todo mundo fala para descartar, né? Nós investimos sempre em reciclar e reciclar em Deus. Passamos por muitas tribulações, por muitas lutas, mas sempre buscando Deus em primeiro lugar para sustentar a família, que hoje é o objeto mais atacado, né? É tão verdade isso que o tema do meu casamento foi um casamento a 3. Oh, que legal! Então, isso não foi combinado. E não foi combinado. Ô, Sheila, e essa tua família, estamos falando de quantas pessoas hoje? Quantos filhos tu tem? Ok. Eu sou casada há 29 anos, tenho apenas um filho, que vai completar 18 anos. Foi bem interessante, porque o nosso projeto em Deus era, aos 30 anos, eu ser mãe. Eu completei dia 3 de setembro, 30 anos, e dia 8 ele nasceu, 5 dias depois. Depois do meu filho, eu tive 3 gestações que não foram avante, eu tive 3 abortos espontâneos.
E é muito importante falar disso porque há muitas mulheres que sofrem com isso. Então, o meu filho, a gravidez foi no início tranquila, no final eu tive bastante complicações, mas ele nasceu normal, tudo tranquilo, né? Tranquilo dentro da normalidade da primeira maternidade. E depois eu tive 3 abortos. Então, foram 3 curetagens, foram 3 perdas, foram 3 lutos. E eu sempre digo para essas mulheres que eu poderia me lamentar, mas eu não fiquei olhando para o que eu não ganhei. Eu fiquei valorizando o que Deus já tinha me dado, que é meu filho. E biológico é ele, né? Mas como filhos, claro, não posso dizer, mas crianças que passaram pela minha vida hoje e que eu tratei com muito amor, como se fosse o meu filho, foram mais de 130 no nosso projeto. Vamos falar dele daqui a pouco, né? Todo mundo ansioso. Chega lá. Legal. E esse encontro com esse projeto em si, o chamado de Deus para atuar numa área tão especial como tu atua, eu vou deixar até tu falar um pouco dessa área com muito mais propriedade do que eu falar aqui. Eu sou jornalista, me formei muito cedo, com 22 anos eu já fui âncora de jornal aqui, da emissora SBT na época, com o Fenelon Damiani, que tinha a minha idade, mais da minha idade de experiência. E achei fantástico hoje, analisando como o diretor teve esse feeling de colocar uma jovem com uma pessoa mais experiente para ser âncora de um jornal. E tive uma carreira promissora no jornalismo. Fiz tudo o que eu queria fazer no jornalismo. Fiz programa de rádio, fiz programa de TV, viajei, fiz reportagem, fiz ao vivo, emplaquei nacionalmente. Tive empresa de comunicação atendendo grandes empresas do Brasil. Tudo o que eu queria viver profissionalmente, eu vivi. Deus me proporcionou. As experiências que eu vivi e que eu pedi, Ele me concedeu. Aí, a ideia era um projeto enquanto família, meu esposo, que quando eu fosse mãe, eu iria então me dedicar a uma causa social, porque eu queria me dedicar apenas à maternidade. Então, o resto do tempo, eu iria me dedicar a uma causa social. Fiquei sendo mãe de tempo integral, eu, uma workaholic, que trabalhava sem parar, 24 horas por dia como jornalista, fui ser mãe. Conheço bem essa história. É. Eu tenho uma lá em casa. Ah, é? E foi a maior experiência, o melhor investimento que eu fiz na vida. Eu deixei de ganhar na época, né? Porque estava no auge da minha carreira, mas o que eu ganhei com meu filho não tem preço. E aí comecei um projeto na igreja, até com mulheres, né? Da igreja da qual eu faço parte, na Palavra Viva, que nasceu aqui em Florianópolis, que tem mais de 35 anos, uma igreja com uma história daqui. E depois, com esse projeto de mulheres, que eu ajudava até outras pastoras na igreja, surgiu a ideia, então, por um grupo de mulheres, lideradas pelo bispo Flori, de abrir um projeto social. À época, o que aconteceu? Era para ser uma creche. Por quê? Porque a casa foi cedida por uma amiga, também cristã, promotora de justiça aposentada, que era a casa de praia dela, num espaço maravilhoso, e era para ser uma creche. Porém, no meio dessas mulheres da igreja, existia uma conselheira tutelar, uma que tinha atuado no conselho tutelar. E havia muita demanda de abrigo. Aí, não, vamos abrir uma casa-lar. As mulheres todas com boa intenção, achando que vai ser muito fácil. Em 3 meses, praticamente, abriu-se a Casa Lar, liderada pela pastora Alessandra Brandão, que hoje é missionária nos Estados Unidos. Ela foi a precursora. E eu estava no meio dessas mulheres. E na época, como precisava ter curso superior para a coordenação, Sheila, você pega a coordenação e depois a gente arruma alguém. Vou pegar a coordenação em alguns meses, a gente ajeita a casa e depois vamos tocar como dá. Conclusão. Essa coordenação já dura há mais de 12 anos. Desse grupo de mulheres, nenhuma ficou por algum motivo, né? A pastora Alessandra mudou-se para os Estados Unidos, outras seguiram carreira, né, nas suas profissões, outras precisaram trabalhar. E nós, como projeto de vida, meu esposo falou, faça que eu banco, né? Porque o que eu ganhava fazia diferença no orçamento. Mas a gente optou por a gente desenvolver um trabalho social e a gente investir nisso, né? Então, era o meu talento, o meu trabalho. E aí se vão 12 anos, essas mulheres não ficaram, mas deixaram sua marca, e eu continuo lá, coordenando esse projeto, que hoje é referência, né? Nós temos utilidade pública municipal, estadual, federal, e temos feito um trabalho fantástico na vida de muitas crianças invisíveis à sociedade e que, através do nosso projeto, passam a ser vistas. Como é que essas crianças chegam lá, né? Primeiro, até o que significa, o que caracteriza uma Casa Lar? Isso, eu vou explicar aqui para vocês, para quem também está nos acompanhando. A Casa Lar Semente Viva é um abrigo de crianças em situação de risco. O que acontece? Essa criança, ela passou por algum tipo de violência sexual, negligência física, abandono. A justiça retira de suas famílias e essas crianças passam a morar com a gente.
não é só morar, né? Porque não é só dar comida, dar bebida, levar para a escola, bebida, né? Dar alimento, da cama. É todo um processo judicial que nós iremos desenvolver para definir o futuro dessa criança em parceria com o Ministério Público e Judiciário. Ou elas retornam para suas famílias biológicas quando os estudos apontam essa possibilidade, ou elas são encaminhadas à família substituta à adoção. Sendo que a adoção é todo o processo acompanhado também pelo Judiciário. Então, são crianças que elas não têm com quem contar. Elas chegam no portão da nossa casa sem conhecer ninguém. Imagina uma criança de 5 anos que chega numa casa estranha, com pessoas que ela nunca viu e que vai precisar dormir, almoçar, jantar e ir para a escola com essas pessoas. Então, nós desenvolvemos toda uma metodologia da sociologia da infância para que essa criança se sinta pertencida neste lugar e que seja protagonista da sua própria história. E a gente, com muita luta, consegue. É um projeto que a gente iniciou sem conhecer nada, mas nós tínhamos algo, que era a boa vontade, a fé, a unidade e a persistência e perseverança. E a gente conseguiu, aí, 12 anos, trilhar essa trajetória. E qual é o maior desafio quando essa criança chega a ser, talvez, conquistar essa confiança dela? Depois do que Os desafios são inúmeros. O que mais nos choca são os casos de abuso sexual, né? Porque crianças pequenas que vêm e trazem contextos que nós temos que ter estrutura para receber. E todos os casos são desafiantes, porque essa criança não era para estar acolhida numa instituição, não era para estar institucionalizada. Essa criança nasceu para estar em família, com proteção, com amor, com carinho. Então, o nosso desafio é de todas as áreas. É físico, é emocional, é a saúde, é buscar estrutura para amparar suas dores, seus medos. E o desafio também é de ter uma equipe capacitada para isso, porque precisa de uma equipe grande. É um trabalho que funciona 24 horas por dia, 12 meses por ano, sem parar. É tipificado pelo Sistema Único de Assistência Social como alta complexidade. Para quem está em casa entender o que é esse serviço, sempre faço uma comparação com o SUS. No SUS nós temos a UTI, certo? Uhum. Para a pessoa chegar na UTI, primeiro ela passou pela emergência, não deram jeito. Passou pela internação, não deram jeito. Parou na UTI. O que acontece com uma pessoa na UTI, Ricardo? Ou ela morre ou ela sai de lá bem, né? É o último estágio, não tem o que fazer. Nós somos o último estágio dessa criança. Uhum. Então, ou ali a gente dá as ferramentas para ressignificar a vida delas, ou a gente pode colocar tudo a perder numa atitude errada, num relatório equivocado. Então, nosso trabalho é muito sério. Eu sempre costumo dizer que nas redes sociais, né, nós temos uma rede muito ativa, as pessoas, tudo lindo. A gente só mostra a parte bonita na rede social, né? Porque os bastidores, eles são muito desafiantes. Hoje, por exemplo, eu passei a manhã toda com a equipe discutindo um relatório situacional que vai para o judiciário para definir o futuro de um caso. Só que esse futuro, eu sempre brinco, quando eu estou trabalhando em home office em casa e meu marido entra, eu falei, amor, estou em cirurgia. Porque é uma cirurgia. Sim. Hoje eu disse, hoje é uma cirurgia do coração. Então, é um trabalho muito complexo. E eu digo, é só para os fortes. E eu digo, nem fortes a gente, porque eu digo assim, a força que vem não é minha, é de Deus. Porque se fosse para olhar para as circunstâncias, a gente não persistiria, não ficaria, desistiria, porque é muito complexo. E ainda assim, imparcial. Como ser imparcial numa hora que envolve tanto sentimento? Quando a gente olha para uma criança, né, que está ali na tua mão, é difícil você não ter algum tipo de sentimento por ela, né? Não, a parcialidade, nesse caso, nós estamos ali olhando para a criança. O nosso foco sempre será a criança. O que nos leva elementos para definir o futuro dela? As falas dela, porque criança fala. Uhum. O silêncio da criança também fala. Está dizendo alguma coisa, né? E isso não é só na casa lar. Você que é pai, você que é mãe, você acha que o seu filho é muito quietinho. Ai, que bom, ele é quietinho, ele fica no quarto. Cuidado. O silêncio, muitas vezes, fala muito mais alto do que as palavras. Então, esse é o nosso trabalho. Passaram por nós, esses 12 anos, mais de 130 crianças, com muito casos de adoção tardia de sucesso. E isso eu amo contar, né? Quanto é uma adoção tardia? Vocês consideram o quê? Então, o judiciário considera depois dos 3 anos, mas a gente que atua considera aí dos 6 anos em diante, para nós, né, na prática. Uhum. Nós temos aí caso de adoção, o Nicolas, por exemplo. O Nicolas é um caso que a gente sempre conta. Ele chegou na Casa Lar com 12 anos
E ele não sabia nem ler e nem escrever, porque ele só tinha vivido na rua. Ele foi abandonado na frente de uma igreja. Chegou a nós sem saber ler e escrever. E o que acontece? Ele gostava muito de moto. O que a gente fez? Começamos a alfabetizá-lo através da moto da nossa pedagoga. Cores de moto, tipos de moto, o que tinha na moto. Saía de moto para ler as placas e ele foi alfabetizado. Ele foi adotado, acho que tinha 12 para 13 anos, por uma família muito especial e hoje está muito bem. E hoje, antes de vir para cá, eu recebi aqui um carinho, o Ricardo, que é um dos primeiros acolhidos nossos, uma história muito impactante. E eu publiquei ontem no meu stories pessoal uma foto que ontem fiquei trabalhando até 10 e pouco lá na Casa Lar. Um abraço, aí ele colocou tia. Que saudades desse abraço. Hoje ele tem 18 anos. E aí hoje mesmo ele mandou mensagem. E a gente tem muito vínculo com as crianças que saíram, que foram adotadas. Isso não tem preço. Isso é o maior pagamento do mundo. Seria até 18 anos na casa? Na casa. Então, o ECA preconiza que os abrigos precisam atender de 0 a 18, que é um desafio que nós estamos discutindo isso enquanto rede, né? Porque a nossa casa é uma casa normal, então não tem divisórios, não tem divisão. É uma casa, as crianças vão na cozinha, pegam coisa na geladeira. Mas preconiza que a criança pode ficar até 18 anos. Aí vocês perguntam, e depois? Pergunta? E depois? E aí? Fazer um coro aqui. Faz Então, aniversário, canta um bolo e chota nós ele. temos um único caso, que ele completou 18 anos na casa, ele entrou com 14. Então, a gente fez todo um planejamento com ele de autonomia. Ele entrou para o Jovem Aprendiz, a gente fez uma poupança para ele, então parte do que ele recebia ia para uma reserva para ele. Parte ele ficava, a gente deu todo o suporte. Quando ele fez 18 anos, a gente ajudou a alugar uma kitnet, a ver o espaço. Então, ele já tinha uma reserva e a gente desenvolve autonomia. Assim como nós temos hoje um adolescente de 14 anos que também faz parte do Jovem Aprendiz e está no mesmo caminho. Desenvolvendo autonomia como nós faríamos, como você vai fazer com o seu filho, como você vai fazer com as suas filhas e filho, né? Nunca vi um homem com tanto filho. Não tem 180, mas tem um bocado ali. Não, ela tem mais. E como eu faço com meu filho em casa, é desenvolver autonomia. E eu sempre falo, e a nossa equipe é treinada para isso. A criança até entrar na Casa Lar, ela foi vítima. Depois que ela entrou do portão para dentro, ela deixou de ser vítima. Então, a gente não trabalha a revitimização. A gente trabalha as potencialidades que ela tem para se reinventar e para dizer assim, eu vou trilhar um novo caminho. E é isso que a gente faz com elas, trilhar um novo caminho. E lá dentro, né, eu imagino que vocês têm uma rotina de levar elas para a escola, e, enfim, e tem um turno e contraturno. O que vocês fazem com essas crianças lá? Os nossos cuidadores trabalham 12 por 36, então há 24 horas funcionários, e elas têm a rotina como qualquer outra criança. Vão para a escola, vão para o balé, vão para o futebol, vão para cinema, vão para shopping, vão para passeio, vão para aniversário, vão para amigos, vão para a igreja. Então, elas têm uma rotina normal, porque o ECA preconiza a convivência familiar e comunitária. Então, é obrigação nossa também. Elas têm uma vida como qualquer outra criança. Para o povo de casa entender o que é o ECA, explica um pouquinho. A gente fala com tanta naturalidade, né? Jornalista ECA, sempre pra fala... minha filha, a ECA vai ser uma meleca de nariz. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com todas as normativas de como deve ser tratada a questão da infância. Quando eu olho para um projeto assim, e tu está falando de crianças que vão de 3 anos? Hoje, na nossa casa, nós temos a menor tem 3 e o maior tem 14. De 3 a 14, né? Num projeto da igreja, por exemplo, que a gente tem idades diferentes, a gente já tem uma dificuldade de trabalhar. Verdade. Como é que vocês trabalham isso dentro da casa? É muito difícil. Por isso que o reordenamento, que prevê isso, antes podia se estipular o perfil, ele prevê 0 a 18, é difícil. Por quê? Porque o programa de TV não é o mesmo. Sim. O programa de social não é o mesmo. E nós estamos discutindo, até antes da pandemia, nós iríamos fazer uma audiência pública em Brasília, estávamos articulando, e depois veio a pandemia, parou tudo, mas a gente precisa rever. Porque na teoria tudo funciona, mas na prática, no dia a dia, a gente tem que ver o que é melhor para a criança. E é bem desafiante mesmo. Porque a própria alimentação, uma criança pequena não come a mesma alimentação do adolescente, não consome o mesmo conteúdo de TV, não vai assistir o mesmo filme no cinema, é bem delicado. Eu vejo isso em casa, né? Então, com criança de 13 e de 12, e é uma briga, às vezes, para ver um programa de televisão. Né? A gente se desdobra nos 30. Lá em casa já é de 4 e 9, já dá encrenca. Já dá.
E ainda tem a minha sogra ali, que adora uma série coreana, e ele disputa com a véia. É desafiante, é desafiante. Hoje vocês estão localizados lá no Rio Vermelho, né? Não, é Servidão Leonardo da Vinci, nos Ingleses. É uma casa cedida por essa promotora de justiça, a família dela. É um espaço enorme. Eu acho que até, não sei se em nível de estado, o Brasil tem um espaço como a gente tem de casa mesmo. As próprias autoridades dizem que tem cheirinho de casa. Então, se vocês forem lá, vocês vão ver que tem cheirinho de casa. E é um espaço com muita liberdade para as crianças brincarem. A gente trabalha muito lúdico. Tudo muito assim planejado para elas. E vou revelar aqui em primeira mão, né, que o meu marido disse que não era o sonho das crianças, era o sonho meu. Mas nós vamos ter uma casa na árvore, cedida por um grupo de voluntários. Semana que vem vão construir, vamos fazer até a inauguração. Então, é um espaço muito gostoso, né? Tem amigas que falam assim, Sheila, eu poderia ir lá levar meu filho, porque eu quero mostrar uma outra realidade. Pessoas que têm um poder aquisitivo maior, eu falei, olha, amiga, não faz isso. Porque ele pode dizer, mãe, eu não quero sair daqui, que aqui está muito bom. Porque a sociedade também estereotipa muito, né? Por exemplo, eles vão lá na casa, é uma casa bonita, é uma casa bem organizada, tudo com muito custo para doações, muita luta para projetos. Chegam lá, as crianças estão bem arrumadas, as crianças são bonitas, elas chegam a dizer, nossa, as crianças aqui são bonitas. Né? Como se... Nossa, como se estivesse esperando... Isso, né? E aí a própria criança leva lá para ver uma outra realidade. Não, elas vão dizer assim, o meu filho, quando era pequeno, ia lá e dizia, mãe, eu queria morar aqui. Porque tem espaço, a casa é boa, tem gramado, tem parque. Tudo que uma criança quer. A criança não quer videogame, tecnologia, se você apresentar propostas diferentes para elas. Por exemplo, as crianças lá na casa lá não têm acesso à tecnologia. O nosso adolescente sim, porque ele usa o instrumento para trabalho também. Mas as crianças não sabem o que é. Não sabem não, né? Adoram o celular se deixasse, né? Já sabe, já nascem, né? Fazendo isso. Mas elas brincam muito, a gente trabalha muito a brincadeira. E é muito interessante, porque elas trazem contextos maravilhosos na brincadeira também. Né? É na brincadeira que elas revelam tudo que elas sofreram também. Com certeza. E o que tu falou, é possível visitar e conhecer? Sim, o que acontece, eu sempre explico, porque existem muitas pessoas, eu quero fazer um trabalho voluntário. O voluntariado de uma instituição de acolhimento, ele é algo muito sério. Eu estava explicando para a Nani nos bastidores. Porque você não pode um dia desaparecer. Porque para a criança vai caracterizar mais um abandono. Então, existe trabalho voluntário, sim, desde que a pessoa se comprometa a ter uma continuidade, a ter seriedade naquilo que ela vai fazer, para não caracterizar mais um abandono. Então, nós temos trabalho voluntário, nós temos voluntários... Eu sou voluntária, né? Há 12 anos, eu sou voluntária mais antiga. Tem a tia Cleia, por exemplo, que é da rouparia, 12 anos, desde a fundação também. Então, toda terça e quinta, ela organiza toda a rouparia. E temos vários voluntários ativos também. E quem deseja tem que ter esse comprometimento. Por isso que a gente já deixa muito claro. Porque esse voluntariado de muitas pessoas é permeado por muito romantismo. E o voluntariado real, você não vai lá porque você quer satisfazer algo para si. Isso vai ser natural. Você vai lá pensando no outro, pensando nas crianças. Aí, automaticamente, aquilo vai reverberar para você. Mas ainda a gente vê o voluntariado, as pessoas procurando como assim, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Não. Você tem que mudar essa percepção e dizer, eu preciso fazer algo para alguém. Nossa, muito legal isso. E essa questão do abandono, o que eu vejo é que talvez elas já tenham passado por um processo de abandono, já tenham marcas, né? As crianças já têm marcas na sua história, de algo que aconteceu. Então, mais um processo desse passa a ser traumático para ela. O nosso trabalho é muito sério. É muito sério, assim. As pessoas não têm noção do que é pegar uma criança, e vou abrir aqui, por exemplo, de 3 anos, que passou por abuso sexual e que conta com os bonecos o que aconteceu. E a gente precisa ouvir essa criança. Crianças, a gente teve um menino lá que ele entrou, ele tinha 6 anos, e ele falou, tia, eu vou dormir numa cama quentinha, tia, eu vou tomar banho de chuveiro, porque com 6 anos ele nunca tinha tomado banho de chuveiro e nunca tinha dormido numa cama quente. E ele tinha um chinelinho havaiana, fazer propaganda da Havaiana de graça aqui, quem sabe patrocina a casa lá. Tava todo cortado, bem surradinho assim. Aí a cuidadora falou, vamos pegar e vamos ver um chinelinho novo para você. Ele falou, não, tia, não precisa, lava esse que dá para usar ainda. Então, são muitas histórias, né? Tivemos histórias, vou contar aqui para vocês, de um menino de 5 anos que não sabia ler nem escrever, mas sabia dar o troco como ninguém. Sabia que a nota de R$100 era
A garopa, que de 50 era onça, por quê? Porque com 5 anos ele era usado como mula pelo tráfico de drogas. Para quem não sabe o que é mula, é carregar a droga de um lado para outro. Foi acolhido por nós, um dos primeiros acolhimentos, e ele, junto com o irmão, foi adotado. Temos outro caso, que o menino, o pai, morava num barraco. Mas esse barraco tinha uma TV enorme, que mal dava para ficar na parede, tinha frigobar, tinha máquina de café, tinha ar-condicionado split. Por quê? Porque esse pai vendia esse menino a um médico por favores sexuais. E quando o pai saía com esse menino, saía com ele com uma corrente como se fosse um cachorro para ele não fugir. Esse menino foi acolhido por nós também, foi adotado. E temos muitas e muitas outras histórias de adoção e de crianças que a sociedade não sabe que elas existem e não sabe o que elas sofreram. Teve um menino também que marcou muito a gente, que ele voltou para a família, conseguimos a reintegração familiar. Quando ele estava no portão, até eu vi uma foto dele, eu tenho umas 500 mil fotos no meu celular, nos meus arquivos, e vi uma foto dele comigo, e ele disse assim: tia, a gente entra aqui como um passarinho, com as asinhas quebradas, e vocês ajuntam esse passarinho do chão, cuidam do passarinho, tia, e a gente vai poder voar novamente. Então, essas histórias, elas compensam todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso desgaste. E, claro, né, eu não estou sozinha à frente. Existe toda uma equipe muito comprometida, muito leal. Existe a minha família, né? Sem meu esposo eu não poderia desenvolver. Eu sempre falo que eu apareço, mas ele está aqui, né? Está aqui comigo. Meu filho, que muitas vezes abdicou da minha presença, do meu tempo, porque acreditou também nesse projeto. E é isso, né? Essa diferença que a gente tem que fazer na sociedade. Eu sempre falo assim, todo mundo reclama que a sociedade está como está, que a política está como está, mas o que você está fazendo para mudar essa sociedade? A mudança começa por atitude e de cada um de nós. Eu um pouquinho, você um pouquinho, ele um pouquinho, e a gente, nesse pouquinho, vai construir uma sociedade melhor. E é nisso que eu acredito. Por isso que a gente distribui sementes de girassol. O que você tem plantado? 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 Porque o que a gente planta é o que a gente vai colher. Se nós plantarmos amor, a gente vai colher amor. E isso é muito prático nas crianças, né? Muito. Porque elas sentem aquilo a esponja, que tu tá, né? E elas sentem e elas se devolvem de alguma maneira aquilo que você está passando para elas, né? É difícil, eu amo lidar com criança também, e quando a gente está nessa troca, a gente sempre sente. Ela é muito espontânea, né? Muito. Verdadeira, então, não guarda mágoa. Tu vai sentir na hora se ela não gostou, se ela gostou. Espontânea. Às vezes com os olhos... Faz 3 meses que eu perdi a minha mãe, e depois da perda, né, vivendo o luto, eu cheguei na casa lá, as crianças não falaram nada, só vieram me abraçar. Então, elas entenderam que naquele momento eu não estava bem. E tipo, tia, eu tô aqui, tô te abraçando. Elas não perguntaram nada, elas sabiam, porque a equipe comunicou. Mas aquele abraço, em silêncio, é o abraço de Deus. Eu sempre falo, nos momentos mais difíceis em que eu pensei em desistir, eu digo que foi online, assim, disse, Deus, eu entendi. Os momentos mais difíceis em que eu entrei no meu quarto, falei, Deus, eu não quero mais, eu não preciso disso, eu não aguento mais. Deus mandava a resposta imediata. Uma das primeiras experiências, isso foi lá em 2014, bem interessante essa contar para vocês até como testemunho de vida. É um daqueles dias que a gente acorda que não tá bem, e eu fiz essa oração, Deus, eu não quero mais, eu tava passando por muitos problemas na casa e desgaste, e meu trabalho é voluntário, né? Tem toda essa questão, eu me dou para isso. Falei, Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais, eu vou reunir, eu não sei, não quero mais, Deus, eu não preciso disso. E o meu marido estava voltando de viagem no aeroporto, e aí fui buscá-lo. Quando eu estava passando o túnel, eu recebi uma ligação no celular, parei o carro e disse, Sheila, olha, aqui é da tal empresa, uma grande empresa. Vou falar que é Vompara Coca-Cola. Olha, faltava tanto para vocês comprarem o carro para casa, via Fundo da Infância e Adolescência, você que é contador e sabe. Estamos depositando hoje. Daí eu comecei a chorar dentro do carro. E chorar. Deus, eu entendi. Tá bom, eu entendi. Cheguei no aeroporto chorando, meu marido. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com o Enzo? Falei, não, amor, não aconteceu nada. Eu tinha acabado de dizer pra Deus que eu ia desistir. E veio o telefonema pra gente comprar o carro, que a gente andava com um carro velho, né? Inseguro até, né, com falta de recursos. E a gente comprou daí a nossa primeira Doblô via Fundo da Infância e Adolescência. Maravilhoso. Que legal, hein? Lindo, lindo, lindo. E aí, várias outras experiências, né? Quando a gente pensa em desistir, Deus mostra que... Eu sempre digo, o projeto não é nosso. Não é da igreja, não é da pastora Alessandra que começou, não é da Sheila. Esse projeto é de Deus.
Então, é Ele que dirige, é Ele que nos dá a condução, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos conforta nos momentos difíceis, é Ele que nos ampara nos momentos em que a gente ouve uma criança falando atrocidades que você, humanamente, se encontrasse a pessoa que fez aquilo com ela, você tomaria medidas drásticas e você diz, não, Deus está aqui nos dando a sabedoria para conduzir, vamos olhar para essa criança e vamos permitir que ela sobreviva e que tenha uma nova chance para construir uma nova história. São 130 oportunidades. Hoje mais de 130, até tenho que atualizar os dados, porque a gente fica... E eu sei o nome de todas elas, eu tenho o registro de todas elas, eu sei da história de todas elas. E assim, voltando ainda ao luto da minha mãe, uma semana depois, eu acho que a minha mãe tinha falecido, eu fui almoçar muito tarde num restaurante, muito tarde, assim, não era meu almoço habitual, e eu estava muito mal naquele sábado, era um sábado. Quando eu cheguei, veio uma criança e me agarrou assim, e eu olhei, era uma criança que foi adotada agora, 2 anos atrás, que mora no Campeche, o restaurante é no Estreito. Qual era a probabilidade de uma pessoa sair do Campeche para almoçar num restaurante que, né, um restaurante popular até? Aí ele veio e disse, tia, que saudades. Eu falei, meu Deus, Isaac é o nome dele, como eu precisava desse abraço. Porque eu digo, Deus se manifesta de várias formas. E o abraço de uma criança é o abraço dele. E aí eu senti, eu disse, como eu precisava desse abraço. Então, o abraço da criança, ele tem ele é um remédio para a alma, independente da criança estar acolhida ou não, né? A gente é que observa muito pouco as crianças, porque elas nos ensinam muito, todos os dias. Por isso que a Bíblia fala, né? Para a gente ser como elas. Uau, hein, cara? E Sheila, e para a continuidade desse trabalho, como que ele é mantido, né? Tu falou que tem apoio de várias organizações municipais, estaduais, federais. Nós temos utilidade pública, né? O povo lá tem salário? Só tem voluntário lá? Quem paga esse salário? Hoje me fizeram essa pergunta, sabia? Ai, todos são voluntários? Não. Eu imagino. Todos são contratados pela CLT, com todos os direitos trabalhistas, que essa é a nossa o nosso maior desafio, é manter uma estrutura, porque é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas com uma estrutura de empresa. Então, hoje são 15 funcionários, porque precisa, a tipificação exige, sendo que nós não temos um produto para sustentabilidade. Estava falando aqui, até janeiro deste ano, nós não tínhamos R$1 governamental. Esse ano entrou um convênio com a prefeitura para ajudar no pagamento da folha, já nos dá um certo suspiro, só que não é só folha, né? É uma casa que funciona 24 horas por dia, a manutenção ela é diária, é o carro, é portão que estraga, é teto que cai. Então, assim, todos os dias nós temos manutenção. Temos uma equipe que quando um entra em atestado, o outro tem que cobrir, então são custos adicionais. É uma estrutura de uma empresa, uma estrutura que tem um custo elevado e que nós dependemos de doações. Mas graças a Deus, até aqui tem nos sustentado o Senhor, porque Deus é muito bom. Sempre nas dificuldades, Ele sempre deu provisão. Tem um episódio, eu não lembro bem o ano, mas eu vou contar para vocês aqui que me veio à mente agora, que a gente foi dormir, eu fui dormir e tinha 3 centavos na conta. E no dia seguinte tinha 19 mil e pouco para pagar da folha, que a folha na época era um pouco menos. Aí tinha 3 centavos. Eu fiz uma oração assim, Deus, esse projeto é teu, eu não vou fazer nenhum movimento, eu não vou ligar para ninguém, porque eu ligo para todo mundo. Tem uma rede de amigos que eu pago a conta de luz, pago a conta de água, ainda hoje, tá? Olha, o carro quebrou. Graças a Deus a gente conquistou essa confiança das pessoas. E tudo com prestação de contas. Então, pagou a luz, ela já vai receber lá o recibo. Então, tem muita lisura e muita transparência, porque cada centavo que ali entra, ali fica. Nós cuidamos de tudo, nós cuidamos... Não existe, por exemplo, sobra de comida. Nós temos 100% de reaproveitamento, porque nós trabalhamos com isso, com essa cultura do não esbanjar, do cuidar, né, do zelo. E aí, fui dormir estava indo dormir com 3 centavos na conta. O nosso administrativo, que é a Juliana, nosso braço direito, ela estava em licença maternidade à época. Mas mesmo assim, ela sempre dando suporte. E ela falou assim, ai, Sheila, eu fiz um texto aqui, deixa eu mandar para as pessoas. Porque eu disse para Deus que eu não ia fazer nada. Como ela fez um texto muito bom, e eu sou muito chata como jornalista para redação, para texto, eu falei, o texto ficou bom. Eu disse, Ju, pode mandar. Eu falei, vou pôr aí num grupo de amigas, porque o texto já estava pronto. Fui dormir, tinha 3 centavos.
Quando eu acordei, eu tinha perdido o horário aquele dia. A primeira mensagem foi de uma amiga minha, Sheila, eu consegui uma doação de 10 mil reais para vocês. Nossa, daí já, né? Meu Deus, graças a Deus, olha, daqui a pouco ela vai fazer tal. Nisso eu liguei pro administrativo de novo, que era o Ademar, e o pastor da igreja, que é o presidente voluntário também da organização, da associação. E ele falou assim, olha, Sheila, de ontem para hoje entrou 3 mil e pouco. Eu disse, olha, vai entrar 10 mil. Aí nisso eu saí de carro, estava chovendo muito, e ele pegou e ligou, eu parei o carro para atender. Tava chovendo, eu me lembro que ele disse assim, tu tá sentada? Eu tô. Tu tá sentada mesmo? Entrou exatamente o valor com os centavos da folha de pagamento daquele dia. Você não tem como dizer que é Deus. Centavos. Ele podia ter dado mais, dar menos, mas ele disse assim, não, sou eu. Porque eu tinha dito, eu não vou fazer movimento nenhum. Eu não fiz. Como ela fez, eu fiquei constrangida de não mandar. Mandei uma mensagem. Então, assim, são evidências muito claras que quando Deus está num projeto, nós fazemos o possível. O impossível é Ele. Então, para todo mundo aí que está pensando em desistir, faça o possível. O impossível, deixa para Ele. Deus é soberano e sempre será. Só tenha certeza de que você está fazendo o plano de Deus, né? Exatamente. Se você tivesse essa certeza, vai fundo, né? Exatamente. A gente tem alguns amigos missionários fora do país e levaram a família inteira para zonas de conflitos e cuidando de refugiados desse monte de guerra aí. Enfim, eu não posso abrir aqui. Acho que é prudente nem falar o país. Mas nessas encrencas que acontecem pelo mundo aí, até tem mais de um, né, Deco? A gente conhece aí pessoalmente. E como é bonito isso, mas tu vai conversar com ele, tu pensa, cara, tu é doido. Ele adotou 2 filhos, por exemplo, um exemplo de um amigo meu, adotou 2 filhos no Brasil e levou para lá, com a esposa, né? Sim. Pensa na alegria dessas crianças lá no meio daquela confusão. A coisa é muito lindo. A gente aqui fica pensando, esse cara é louco, mas ele tem certeza de que está no centro da vontade de Deus. É o lugar mais seguro do mundo para ele. Exatamente. Se ele sair de lá, é capaz de ter encrenca. Mas lá, Deus, quem é mais poderoso do que o próprio Deus para te proteger? Exatamente. Onde ele quer, né? E é isso, ele vai prover. Voltando a missões, eu tive várias experiências, porque nós somos pesquisados pelo Brasil inteiro, né? Já participamos de tese de doutorado, tese de mestrado, tese de TCC, pesquisas sociais. Então, a gente participou de várias pesquisas. E, às vezes, até pessoas que vieram de fora e que fizeram missões fora, chegam lá, quando a gente começa a contar do nosso trabalho, a gente ouve dizendo assim, a África é aqui. Porque muitas pessoas, até no ministério, eu quero fazer missões na África, eu quero fazer missões na Europa, eu quero fazer missões, né? A África é aqui. A gente tem um campo missionário ao nosso redor que precisa da gente. Hoje eu digo assim, eu sou missionária no meu espaço. Certamente. Né? E eu sou pastora de crianças hoje, porque é um desafio estar ali. E se for olhar as circunstâncias, você não fica. Quantas vezes, tomara que meu marido nem ouça esta parte, mas eu enfrentei traficantes indo proteger uma criança. E vou te falar, quando se protege uma criança, até os traficantes se submetem. Eles não se opõem. Fomos fazer uma visita numa comunidade bem perigosa aqui. E aí a gente pensa que isso só existe lá, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui tem. Então estavam aí os líderes da comunidade, fechando a comunidade. Nós chegamos, ele perguntou o que iria fazer. E a gente falou, olha, estamos vindo aqui, cuidamos de uma criança, precisamos fazer uma visita social. Estamos pesquisando para ver a possibilidade dela retornar para casa. Essa criança passou por isso. Nós somos os protetores dela. Tapete vermelho. Só faltou ele falar isso. Então, até as pessoas do mal se submetem quando a gente protege as crianças, né? Então, essa proteção é a proteção divina também. Mas a gente passa por situações que a gente também nem pode contar aqui. Mas a gente entende que esse é o propósito, né? Falando muito de propósito, hoje está na moda. Vocês estão vendo agora, né? Que bom, né? Mas na mídia e todo mundo propósito, qual que é o seu propósito? O que você tem plantado para o seu propósito? Porque a gente, como cristão, o que nós estamos fazendo como cristãos fora das 4 paredes da igreja? Esse é o nosso desafio. Estava falando com o Deco, eu gosto muito de uma frase de Billy Graham que diz, nós somos os sermões que o mundo presta atenção. Que sermão nós estamos levando para a sociedade como cristãos? E a gente só tem que tomar um cuidado nessa questão do propósito,
que o mundo tem pregado pra gente ser o melhor e fazer tudo e ser o primeiro. Positividade tóxica. Muito. Porque a gente vê uma jornada, por exemplo, vamos pegar umas outras funções na própria casa lá. A rouparia, como tu falou. Cara, ela tá fazendo de maneira exemplar. Muito. E ela tá cumprindo o propósito dela ali. Muito, na E a rouparia. gente olha o propósito muitas vezes como algo grandioso. Que tem que ser milhões de views no Instagram, ou seja onde for, entende? O faturamento. O faturamento, isso. Quantidade Gente, de pessoas. faturamento não é só dinheiro. Vidas também é um faturamento. Então, Nesses dias, lembrando aqui, isso foi, acho que, o mais recente, agora acho que faz uns 10 dias. Eu trabalhei muito naquele dia. Semana retrasada. Trabalhei muito naquele dia. E a hora de dormir, eu falei para o meu marido assim, amor, só Deus está vendo. Eu não ganho 1 centavo. Mas eu não quis me lamentar por não ganhar, tá? Eu só quis dizer, só Deus está vendo, que eu tô aqui trabalhando de manhã até a noite, sem quase ir no banheiro, porque as demandas se multiplicaram, e só Deus está vendo. Fui dormir. Acordei de manhã com uma mensagem de um pastor da nossa igreja dizendo assim, Deus está vendo. E eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aí outras palavras lá, eu falei, obrigada por ter sido sensível à voz do Espírito Santo. Porque só Deus vê. E eu não estou fazendo, eu sempre digo, gente, eu não faço as coisas para me mostrar. Eu estou em todos os lugares. Onde tem coisa de infância, eu estou lá. Onde tem evento, eu estou lá. Porque eu digo assim, eu não quero aparecer. Eu quero que as crianças apareçam através de mim. É isso. Eu quero que quando alguém olhe para a Sheila, eles vejam lá uma criança que precisa de ajuda e desperte nele esse olhar. O que eu posso fazer? Porque a minha missão aqui, por que criança? Porque ela não plantou para colher o que está colhendo hoje. Ela está colhendo o que um adulto plantou por ela. As nossas escolhas como adultos, né, nós aqui, a gente semeia e a gente colhe. Mas a criança semeou o quê para estar colhendo um acolhimento? Então, nós temos obrigação de fazer essa criança ter um novo plantio na vida dela, uma nova semente, uma nova colheita. Tu comentou aqui um pouquinho antes com a gente, eu acho que era legal tu deixar isso bem claro também, que apesar de você ser evangélica, né, viver de uma vida cristã, o Estado é laico, né? E a Casa Lar precisa obedecer isso porque vocês seguem tudo como a lei, né? Conta um pouquinho dessa experiência, como é? Então, seguimos a tipificação, o Estado é laico. Dentro da casa, tudo é trabalhado dentro dos valores cristãos. Nós trabalhamos respeito, nós trabalhamos amor, nós trabalhamos fé, sem placa de religião. Por quê? Porque essas crianças que chegam até nós, elas vêm de diversas crenças. E muitas delas, elas vão voltar para sua casa. Nós não podemos ali dentro instituir algo que depois gere mais uma lacuna, mais um conflito para essa criança. Vou contar uma experiência que nós vivemos. Eu sempre digo, né? E estampo na camiseta, o amor sempre vence. Isso aqui é primordial. Tivemos um caso de uma família que ele era pai de santo. E as crianças foram acolhidas porque os filhos estavam vivendo com a mãe teve problemas, foram acolhidos e nós trabalhamos a reintegração familiar. Como que você vai trabalhar uma religião, ou isso está certo, isso está errado, se essa criança ia voltar para um ambiente que não era aquele que a gente crê? Nós trabalhamos os valores, sempre respeitamos, a ponto desse pai, né, desse genitor, a gente fala muito genitor por causa dos processos, mas desse pai ficar nos ajudando depois que as crianças foram desacolhidas. Nós criamos vínculos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Se nós lá começaríamos a falar de religião, essa está errada, não porque é isso, não pode a criança entrar em conflito e ia voltar e dizer, pai, você está errado. Aí esse pai ia dizer, como eu estou errado? Então, nós trabalhamos os valores cristãos. Por quê? Porque os valores, eles são levados para a vida inteira. Essa criança que ora na mesa todos os dias, ela vai levar essa oração para sempre. Como um menino que quando ele saiu da casa, já tinha saído acho que mais de 6 anos, já tinha sido adotado, já era um adolescente, um dia ligou e disse assim, tia, lembra aquela oração que a gente fazia na mesa? Eu queria orar, mas eu não lembro mais. Pedindo como que era a oração. O amor, ele sempre vence. E o amor é uma marca que fica na vida das pessoas para sempre. E essas crianças que ali foram amadas, foram respeitadas, foram ensinadas a não julgar, foram ensinadas a amar, foram ensinadas a respeitar, são esses valores cristãos que elas vão levar lá para fora.
E quanto tempo, em média, leva um processo desse? Uma criança que chegou ali para vocês, fica com vocês quanto tempo? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse tempo máximo seria 2 anos. Graças a Deus a gente consegue, né, esse tempo, mas existem casos que podem demorar mais, não por nossa causa, mas pelo processo judicial que pode se estender. Mas, segundo a lei, 2 anos de acolhimento. Mas existem casos de crianças que precisam ir para adoção e não tem pais disponíveis? Porque a gente sabe que tem uma fila imensa, né, de pai querendo. Então, segundo os dados nacionais, eu não sei hoje, tá, mas sempre atualiza, mas o último que eu vi tinha em torno de 40 mil pretendentes à adoção para cerca de 5 mil crianças aptas a serem adotadas. Ou seja, tem mais pretendentes do que crianças. Por que essa conta não fecha? Porque a maioria dos casais quer bebês brancos, crianças menores, sem nenhuma particularidade. E as crianças que estão nos abrigos são crianças maiores. Hoje, por exemplo, as crianças maiores, se você entrar num processo para adoção de uma criança maior, é muito rápido. Tem a parte burocrática, documental, mas o resto é muito rápido. Porque essas crianças estão ávidas por uma família. Então, por que a conta não fecha? Porque é essa questão de quererem bebês brancos e com algumas particularidades. O que acontece? Que a gente fala, nós, enquanto agentes de proteção da criança, nós não procuramos crianças para as famílias. Nós procuramos famílias para as crianças. Aliás, nós procuramos isso, famílias para as crianças, sempre costumo dizer. Vou falando isso porque hoje mesmo entrou uma pessoa lá de Portugal dizendo assim, olha, estou indo para Florianópolis, queria ir no abrigo, você tem criança aí para adotar? Como se fosse uma loja, as crianças fossem um produto. Center, né? A gente entende que há uma falta de informação, mas para nós a gente recebe até com... Tem que respirar e dizer, gente, ela não sabe, mas eu expliquei que não é assim, porque criança não é um produto para ser comercializado, né? Criança é um sujeito de direito. E aí é isso que também precisa desmistificar. Que essa criança maior, ela tem o direito de ter uma família também. Mas vai dar problema. Os nossos filhos biológicos também dão. Não é? Todos os filhos têm desafios. Não é porque ele vai ser adotado, claro, às vezes com mais desafios na adaptação, com mais, talvez, manejos que você precisa ter, mas é um filho. Das crianças, dos adolescentes que passaram, a maioria parte para uma adoção ou a maioria chega ao... Nós conseguimos a adoção de todos, fora esse de 18, né? Mas todos os outros adolescentes a gente conseguiu. Só estamos com 14 anos agora, que vai entrar no Buscativa. Para quem não sabe o que é o Buscativa, vou explicar aqui. É um sistema do judiciário em que você pode expor à criança um vídeo, fotos da idade avançada, e a família pode ter acesso a ele e dizer assim, eu quero o Ricardo, por exemplo. Então, o Buscativa ele está sendo inserido. E para quem não tem perspectiva de adoção, tem isso aqui, que é o apadrinhamento afetivo. O que é o apadrinhamento afetivo? É um programa para essas crianças que não têm, adolescentes geralmente, que não têm perspectiva de serem adotados. Então, vai lá o DECO, apadrinha um adolescente e vai ser o padrinho. Vai ter responsabilidade, de 15 em 15 dias vai ter que pegar ele, vai poder viajar, vai poder ser o padrinho para ter uma referência de família. O Miguel, por exemplo, de 14 anos, ele é apadrinhado. E é um apadrinhamento judicial também? Tudo via judiciário. É interno nosso, mas com relatórios ao judiciário. Com relatórios ao judiciário. Mas isso é algo que pode bater lá na casa e dizer, quero apadrinhar uma criança, não precisa num processo judicial. Não. Então, esse livro aqui foi lançado ano passado, em maio, no Dia Nacional da Adoção. É um livro precursor também, um programa de apadrinhamento afetivo. Existe todo um protocolo. Você vai fazer o cadastro, você vai passar por um curso virtual. Nós fizemos o primeiro curso virtual sobre apadrinhamento afetivo do Brasil, com recursos do Itaú Social, e que abraçou o nosso projeto. Depois vai passar por entrevista, por avaliação, por visita técnica na casa, para aí sim fazer o termo de apadrinhamento, de adesão ao apadrinhamento. Então, tem todos os trâmites, só que é interno, de cada instituição. É um processinho administrativo. Isso, interno. Mas números impressionantes, né? Então, quase todos passaram por processo de adoção. É isso? Que passaram... Dos nossos acolhidos? Isso. Sim. Quando não foi adoção, voltaram para a família biológica. Né? Voltaram para a família. Isso. Que são as duas dois caminhos, né? Ou volto para a família biológica. E daí, não é simples assim voltar para a família biológica também. Porque nós trabalhamos a família biológica. Nós temos um caso de um casal que só tinha um filho único, que foi acolhido por negligência. Acolhemos, fizemos todo um trabalho com essa família.
a ponto da mãe, quando ele foi desacolhido, dizer assim: muito obrigada porque vocês me ensinaram a ser mãe. Por quê? Porque muitas dessas famílias, elas reproduzem o que viveram. É repetição. É apenas repetição do que viveram. E nunca viram uma situação diferente, nunca vivenciaram que aquilo era errado. Elas só repetem. Repetição de histórias. E quando a gente pega e começa a trabalhar essa família, a gente mostra uma outra porta para a condução dos seus filhos. E essa história foi muito linda, porque ela disse: vocês me ensinaram a ser mãe. Não vem com manual, né? Demais. Não, Muito lindo. Lindo. Apresenta pra gente os livros, já que você já estava falando aí. Então, apadrinhamento afetivo, para quem quiser entrar no nosso site, casalarsementeviva.com.br, pode baixar no e-book Legal. gratuitamente. Então, tem tudo aqui como funciona o apadrinhamento, tem as histórias, tem a história da nossa casa. E esse livro aqui, ele é lindo também. Larga desse celular, vô. É um livro infanto-juvenil. Foi lançado num projeto da Casa Lar Semente Viva. O que aconteceu? Nós recebemos um subsídio e o valor era muito baixo e não tínhamos o que desenvolver. E esse livro eu escrevi com meu filho, na época ele tinha 12 anos, um infanto-juvenil, porque eu fui buscar alguns temas na biblioteca para ele e nas livrarias e não achei. E aí eu comecei a dizer: vamos escrever um livro. E ele me ajudou a escrever esse livro e ficou na gaveta. Quando veio esse subsídio, eu falei: vamos lançar então esse livro, porque já estava pronto. Eu ia ceder essa primeira edição dos direitos autorais para Casa Lar, sendo de que todo o projeto ia ser feito com os adolescentes da Casa Lar para a confecção da capa. Qual foi nossa surpresa? Que essa capa aqui foi um acolhido, um adolescente da Casa Lar Semente Viva. Quem quiser acompanhar no nosso Instagram tem toda a história. E ficou lindo, né, gente? Lindo demais. Ficou mesmo. E esse livro trata de como a tecnologia influencia as nossas vidas. E, resumindo, é a aventura de 5 primos que os pais queriam mandar para a chácara do vô para passar as férias, para que eles se desligassem da tecnologia, porque eles estavam muito no videogame, muito em celular. E quando eles chegam, e eles vão para lá e fazem um pacto, então, de lá não usarem. E se um deles viesse a usar, iria ter punição, iria ter consequência. Só que quando eles chegam lá, quem está viciado no celular? O vô. Então, os 5 se unem para que o vô saia da tecnologia e olhem para eles. Então, é uma inversão. Ficou muito bacana a história. Então, foi escrita por eu e meu filho. Estou para lançar no segundo semestre comercialmente, porque muita gente pediu. Quando a gente lançou para Casa Lar, como que eu compro, como foi a distribuição gratuita, né? Porque veio subsídio governamental, a gente distribuiu. Fizemos também trabalho nas escolas, aqui no Carvalhal, em Coqueiros, foi um trabalho lindo que a gente fez. E dia 11 de agosto também vamos lançar para todos os bibliotecários públicos e de bibliotecas públicas, né? Bibliotecários públicos não sei se existe, mas para as bibliotecas públicas novamente. E depois vamos lançar comercialmente também numa ação que envolve algumas estratégias bem bacanas. Mas o livro, ele é bem envolvente e teve também a marca de 2 adolescentes, né? O meu filho e esse adolescente acolhido na Casa Lar, que fez uma capa fantástica. E com ela nós trabalhamos a autoestima dele, a ponto de ele escolher onde iria ser a tarde de autógrafos. E bem linda essa história também, porque nos chamou a atenção a escolha dele. Esse menino, ele saiu da escola porque ele estava sofrendo bullying, eles bateram nele, então nós transferimos ele para outra escola. Quando nós perguntamos para ele onde ele queria fazer o lançamento, ele escolheu a escola da qual ele tinha saído e sofrido bullying. E no dia do lançamento, para quem quiser acompanhar no Instagram, tem as fotos, ele estava muito ansioso, muito ansioso. Quando ele viu toda a turma dele, aquelas mesmas pessoas da qual ele sofreu bullying, estavam lá pedindo autógrafo para ele. E aí um menino chegou e tem o depoimento dele gravado, dizendo assim: o mundo gira, porque quem fez bullying com ele está aqui agora pedindo autógrafo para ele. E olha como é tão lindo isso, que ele estava assim nas nuvens quando terminou tudo. A gente fez salgadinha, a gente fez uma tarde de autógrafos mesmo. Quando nós estávamos indo para casa, na calçada, ele chega e diz: tia, esse aí que me bateu, que era um outro menino que estava passando. Aí a gente olhou para ele e disse: pois é, ele é tão vítima quanto você. E ali fechou um ciclo. Deus é lindo, né? É um Deus de detalhes. E aí ele dizia depois: tia, mas é só uma capa.
Falei, mas você sabe o que significa uma capa? E assim, foi um trabalho que também eu não esperava a repercussão e não esperava que ia dar essa condução. Porque quando a gente lançou para os adolescentes, eu não sabia que ia ser ele escolhido. Eu não sabia que ele ia se esmerar para fazer e chegar a esse resultado. Mas Deus quis assim para tratar neles e mostrar nele e mostrar para ele aquele fechamento de ciclo e mostrar para ele que ele era capaz. A autoestima dele foi lá em cima, né? Então, quem quer o apadrinhamento afetivo, vai no site Casalasementeviva. Casalasementeviva.com.br. Lá tem um link sobre adoção, que tem passo a passo para você que quer adotar. Tem um link de apadrinhamento afetivo. Esse aqui não tem disponível ainda, mas vamos estar aí divulgando nas redes sociais quando tiver comercialmente. Já está impresso. Só falta aí a gente elaborar agora as estratégias. Mas no segundo semestre também sai. E é um livro bem bacana para a família. Muito legal. Infanto juvenil, né? Dos 10 anos para cima a gente coloca, mas... não tem idade, né? É uma coisa interessante. Eu dei para algumas pessoas de idade, eu conheci uma mulher de 83 anos e eu dei para ela, senti de dar. Aí ela pegou, me mandou uma mensagem, ela era ex-professora, professora aposentada, né? Quem é professora nunca deixa de ser. E ela disse assim, nossa, eu li todo o teu livro, como eu gostei. E vários adultos se identificaram. Eu achei tão bacana, porque essa também não era a ideia, mas os adultos também estão gostando. Muito legal. Sheila, um sonho da Casa Lá? Eu acho que existem vários, né? Mas que toda criança esteja em família. A instituição não deveria existir. O acolhimento não deveria existir. É difícil dizer isso, né? Mas toda criança em família. E a gente vai lutar sempre para que esse tempo de acolhimento seja abreviado e que o tempo que elas estejam com a gente seja o mais ressignificado possível e que elas se sintam lá protegidas e amadas. Vocês assistiram o filme A Vida é Bela? Um clássico? Lembram de como era o filme? É o que a gente trabalha na Casa Lar. Muda a perspectiva da criança lá dentro para que ela se sinta lá no ambiente em que ela tem amor e que ela ache aquilo. Uau, que bom que eu estou aqui. Mas que bom que ela está aí e vai sair. Toda essa preparação para a saída, né? E para o preparo não só ela fora da casa, mas ser acolhida novamente. Tudo, seja né? pela família biológica. Ou seja, pela família substituta, que é a adoção. Lindo demais. E o seu sonho, Sheila? Quais são os seus projetos, Ai, seus meu Deus. sonhos? Antigamente eu fazia projeto, fazia planejamento para daqui a 10 anos. Hoje eu vivo o hoje como se fosse o último dia, porque ele pode ser o último. Então, meu sonho é sempre relacionado às crianças, né? Eu digo que hoje meu filho, em setembro, completa 18 anos e quando a gente senta para conversar e ele traz a sua visão de vida, eu falo que bom que a gente cumpriu o nosso papel. Eu acho que todo pai, toda mãe quer aqui ver seu filho bem e saber que cumpriu o seu papel. Uma vez um psiquiatra falou que quando uma mãe se torna desnecessária porque ela cumpriu o seu papel, eu cumpri o meu papel muito cedo. Com 12 anos, meu filho já era bem autônomo, mas eu acho que o maior sonho é ver a nossa família unida. Embora minha família seja ali, pequena, mas ampliada, muito grande, mas unida e sempre lembrar que Deus está à frente e que a nossa dependência vem dele e que nós não somos nada, somos pó. Né? Então, a gente vem para cá sem nada e a gente vai para lá sem nada, né? Volta sem nada, mas há alguma coisa que fica, que é a nossa marca na vida das pessoas. E eu sei que eu estou deixando a minha marca na vida dessas pessoas. E não é só a minha marca. Quando eu carrego a minha marca, eu carrego a marca de alguém que tem a marca de Deus também. Então, é a minha marca com a marca de Deus. A marca de Deus com a minha mãozinha lá também, né? Sempre Deus é soberano, mas tem a parte humana e tem a parte divina. E que na parte humana eu tenho a marca. Eu acho que esse é um sonho de qualquer um. Mas eu sempre digo, o ontem não existe. O hoje, daqui a pouquinho, se encerra. E amanhã também não. Então, a gente tem o aqui e o agora. É o hoje e o aqui e o agora. E o que a gente está fazendo com o aqui e agora? A gente faz tanto planos para o futuro e deixa de viver hoje. Então, como diz a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus é que cuida de tudo. Muito legal, muito legal. Amém, é isso aí. A questão é fazer, né? Não é falar, mas é fazer, é agir. Discurso? Discurso? Meu Deus, né? A gente está cheio de discurso, sim. Rede social mesmo. Faça isso para ganhar isso, faça isso para ganhar aquilo. Mentoria isso. Quando falaram em mentoria, eu falei, meu Deus, a gente faz mentoria há quantos anos, né? Na igreja, igreja é um processo de mentoria
24 horas, porque estamos lá servindo as pessoas. Mas é bem isso, né? A gente tem que olhar para Deus e sempre tentar mostrar para as pessoas que, através de nós temos uma fé viva. É uma fé viva e uma fé que mostra os frutos. Quais são os seus frutos? O que você tem plantado? Eu lembro que a gente fez na Líder uma gincana solidária. E aí eu te liguei e falei, Sheila, a gente vai fazer aqui uma gincana e tal, vamos levar alimento. Aí ela assim, não, André, a gente não está precisando de alimento agora, a gente está precisando de produto de limpeza. Eu tô lembrando disso porque o que a Casa Lar precisa hoje, né? Bem importante falar, porque a cultura de doação também tem que ser mudada. Nós temos no Brasil uma cultura de doação, de descarte, que não presta para mim, eu dou para o outro. Ou doar o que eu quero doar. A verdadeira doação não é doar o que você quer doar. A verdadeira doação é o que precisa ser doado. Né? O que é a verdadeira solidariedade? É dar o que falta para o outro. E quando você me ligou, realmente, o que acontece? E como a gente tem que mudar essa cultura? Várias vezes eu atendi telefone, eu quero doar uma cesta básica. E eu dizendo assim, olha, cesta básica a gente tem, mas precisa combustível para levar as crianças para a escola. Vale combustível. Se você quiser ir lá no posto, pagar o posto, a gente deixa recibo. Ai, não, eu quero doar uma cesta básica. Ok, então você doa uma cesta básica para não perder, enfim. Mas não adianta você ter cesta básica e não ter o shampoo para lavar o cabelo das crianças. Então, a cultura do Brasil é a cesta básica, que é importante também, né? Não vamos também dizer que não é importante, mas quando você quiser fazer alguma ação, não estipule o que você quer doar. Diga assim, o que você precisa? Todo tipo de doação é bem-vinda. O que a gente menos recebe? Frios, porque cesta básica é mais fácil, né? Carne, frango, produtos de limpeza, higiene. E, claro, recursos financeiros, porque conta de água e luz e outras contas a gente não paga com cesta básica, né? É com recurso financeiro. Quebrou uma lâmpada, você vai ter que ir lá comprar. Quebrou um portão, você vai ter que ir lá comprar. Então, é bem importante desmistificar. Tivemos várias experiências, né? Eu conto sempre essa experiência e as pessoas se chocam, mas é importante a gente falar. Teve uma vez que a gente... várias doações que vêm e que, assim, nem para o lixo praticamente dá, porque dá acúmulo ainda, né? Mas que vieram, já veio calcinha suja, cueca suja, meia furada, calçado sem um par. E isso leva muito tempo para a triagem. Porque não é só, você doa, vai para o lixo. Não, você tem que fazer a triagem. Já veio ninho de formiga em doação. E assim, isso acarreta muito investimento de tempo. Então, quando as pessoas ligam para doar, eu falei, você receberia o que você quer doar? Teve uma vez que... Conta até um episódio que uma mulher... eu tenho um armário aqui para doar. Hoje a gente já tem mais critérios, assim, manda foto. Tem um armário aqui para doar. E a gente precisava de um armário. A funcionária saiu lá dos ingleses, veio quase aqui no centro. Chegou lá, a mulher estava sozinha. A funcionária teve que descer com um armário. Quando desceu, era puro cupim. Jogou no lixo. Aí ficou indignada, porque se descadeirou toda para carregar o armário. Enfim, na verdade, ela não queria doar, né? É muito fácil você se livrar. Eu sei porque a gente faz reforma em casa e quando você quer já desovar. Que nem tem pessoas assim, tô doando no sofá, mas tu tem que vir agora buscar. Né? Tem frete, tem logística para pegar, tem que ter gente, tem que fazer uma administração de como chegar esse material. Então, quando for doar, pense em toda a logística. E pense o que essa pessoa está precisando. Porque na América não é assim, né? Na América é uma outra cultura de doação. Eu tenho muitos amigos na América, familiares também. Eu lembro que a gente fez um evento aqui e que comemorei os resultados. Minha amiga, olha, deu na época, acho que deu uns 15 mil, acho que uns 18, 20 mil reais, que para nós foi muito, um evento que a gente trabalhou muito. E aí ela falou, amiga, o último evento que a gente fez na América deu $500 mil. Eu falei, sonho. Mas, assim, é uma outra cultura. E, assim, o brasileiro é muito desconfiado. A gente entende essa postura também por tudo que a gente vivencia. Mas olhem os frutos. Olhem os frutos. Uhum. Quando você for em algum lugar, olhe os frutos. Né? Como eu falo, tudo nosso é contabilizado. É prestação de contas. A gente tem muita lisura em tudo que a gente faz. Porque a gente sabe que aquela pessoa que doou, ela também fez um esforço para aquilo. Então, a gente precisa também respeitar. E como as nossas crianças vêm de realidades muito diferentes, em que elas não foram cuidadas,
é muito difícil elas cuidarem também. Então, as coisas quebram muito. A gente tem um exercício diário para elas cuidarem das coisas, para elas não quebrarem a porta, para elas não quebrarem a janela, porque elas vieram de uma realidade que para elas aquilo era natural. E até a gente desconstruir isso, nós temos prejuízos. Porque é uma construção diária de que elas não podem fazer isso. Mas a doação é bem isso. Faça esse exercício quando quiser doar. Eu receberia aquilo que eu estou doando? E eu lembro de Jesus no tanque de Betesda, quando ele pergunta para o paralítico, o que queres que eu te faça? Ele podia ter curado, né? Ele podia chegar, não, vou te curar porque eu sei que estás com um problema aqui. Mas ele e você entendeu bem quando eu falei aquilo ou você ficou assim? Não, entendi bem. A gente mudou o projeto. Uhum. Porque a gente ia fazer o projeto de alimentos, a gente mudou o projeto para produtos de higiene e limpeza. Uhum. Porque às vezes as pessoas não gostam. Aí eu respeito e deixo, né? Mas, na verdade, não adianta também daí ter lá uma cesta básica. Claro, a gente nunca estrague e a gente sempre tem esse cuidado. Mas ter cesta básica e não ter carne, não ter frango, né? Não ter manteiga, não ter outras coisas. É que às vezes a gente faz um projeto como esse e não pensa em quem a gente vai doar. A gente vai arrecadar. Arrecada. Depois vai pensar para quem a gente vai doar. Exatamente. Então a gente teve que inverter ali, mudou o projeto, mas deu tudo certo. Não faz muito sentido a pessoa não gostar, né? Vamos lá. Eu sei que acontece, mas ser humano, pelo amor de Deus. Olha, se o fulano precisa de gasolina e ele tem 15 quilos de feijão lá, por que você vai dar 16 quilos de feijão? Pergunta antes, pelo amor de Deus. Eu vou contar uma história para vocês de um órgão governamental aqui que fez uma ação. E daí eles ligaram que eles tinham, na época, R$700 para comprar algo para casa. Que era, acho, de verbas, enfim. Eu falei, ai, que bom! O motor do portão. Aí ele, motor do portão? Eu falei, o motor do portão, a gente tá precisando. Ah, mas eu não sei se vai dar. Aí eu mandei um e-mail, justificativa, né? O motor do portão para nós significa segurança para as crianças. A gente precisa do portão, a gente precisa do portão funcionando e tal. E daí eu coloquei a frase, a verdadeira doação não é doar o que você quer doar, mas aquilo que precisa ser doado. E tá, depois de muita discussão, ganhamos o portão. E daí teve uma solenidade de entrega. Esse mesmo senhor foi fazer o protocolo lá e disse assim, gostaria de frisar uma frase que uma instituição aqui falou, a verdadeira doação não é doar. Falei, se eu conseguisse sensibilizar uma pessoa, eu já cumpri meu papel. Mas é isso, o motor do portão é algo importante. Não é? Talvez eu olhando de forma, estou de portão, então a verdadeira doação é doar aquilo que precisa ser doado. Amém. E Cristo doou a sua vida por nós, para que a gente pudesse ter salvação, né? E estarmos aqui hoje, né? Estarmos aqui hoje fazendo tudo isso aí. Amém. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Não só você, mas todos aqueles que te seguem lá e estão junto contigo. Vocês são anjos mesmo, né? Missionários aqui usados por Deus para salvar a vida dessas crianças, né? E não só as crianças, pelo que tu falou aqui, também as famílias, pais e mães, né? É toda uma estrutura. É um trabalho que vai muito além, né? E como é importante esse teu trabalho, parabéns, não de coração, não só pelas crianças, mas pela relevância que vocês têm nessa nossa sociedade, que é tão egoísta, que é tão fake, né? A gente estava brincando aqui de Instagram, né? É verdade. Hoje na minha empresa eu estava conversando com os meninos, aí eles falando sobre um menino que lutava lá, eu falei, e esse menino luta mesmo, ele é bom, né? Aí ele falou, pô, ele tem um monte de foto. Eu falei, tá, mas ele nunca te bate, você nunca vai botar no Instagram a foto que você apanhou. Tá lá só o que ele ganhou. Instagram só tem o que tu ganhou. Aquela lá que tu tá com a cara toda inchada, que tu levou um monte de soco que tu não põe. E isso é o que a nossa sociedade prega, né? Tá ali o lindão, bonito tu esconde, né? Exato. Mas isso é muito relevante. É muito relevante porque talvez essas crianças não chegam lá com a cara bonita e tal. Não. Vocês deixam elas bonitonas, tanto que a criança que chega lá com a família e vê, olha, as crianças são bonitas. É uma missão. Parabéns pela relevância, parabéns pela preocupação, pela diferença que vocês fazem na nossa sociedade. Eu admiro muito e respeito muito e honro vocês por essas decisões de largar a família, né? Não largar, mas abdicar de tempos, de esforço para estar lá se doando. É uma doação. Por uma missão. É uma doação. E não foi só, né, nesse tempo todo, o talento, o trabalho, o tempo, mas no começo foi muito investimento financeiro também. E eu me lembro que um dia eu cheguei e pedi para o meu marido, preciso pagar uma conta e tal. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, você não me pede dinheiro para comprar bolsa e sapato, que é o que as mulheres pedem. Você me pede para as crianças. Então, é isso. É uma escolha. Né? E não é para eu ser boazinha ou porque quero aparecer. Não, é uma escolha de vida, é um propósito. Porque eu sei
que a gente pode fazer diferença na vida das crianças. E eu sempre falo, eu não estou sozinha, existe uma equipe grande, comprometida, leal, pessoas que estão com a gente, né? Tem aí a Ju, que é meu braço direito hoje, que está há 11 anos, assim, teve bebê e indo para a maternidade, ela resolvendo coisas, porque ela não estava ali pelo salário dela, ela é contratada, mas ela está ali por uma missão, porque ela acredita, né? O pastor Ademar, que é o presidente da associação, que é a CAGE, né? Associação Comunitária Amigos de Jesus, que seria a razão social da Casa Lar, que desde o começo está com a gente, fazendo a parte aí contábil e sempre com muita seriedade, com muita competência, também voluntário, e outras pessoas que estão todos os dias ali. Aquela pessoa que doou, que semana passada doou às vezes R$50, que estava ali, que ela podia comprar alguma coisa, mas doou para a gente, ela deu o seu melhor. E é muito importante. Eu tenho uma rede de amigos, graças a Deus, assim, que eu sei que eu posso ligar e dizer assim, olha, eu estou precisando. E na mesma hora eu vou ter a resposta. Porque eles sabem da seriedade, eles sabem do quanto a gente preza por isso. Eu sempre falo, eu não precisava, eu podia estar viajando, eu podia estar curtindo a vida agora, eu podia estar fazendo 1001 coisas, eu podia estar seguindo com a minha carreira jornalística promissora, mas foi uma escolha, né? E na verdade, talvez não tenha nem sido uma escolha minha, mas Deus me escolheu, né? Para isso. E eu disse sim. E às vezes a gente precisa dizer sim para o nosso chamado. E não olhar as circunstâncias, porque eu não sabia nada. Eu era uma jornalista que sei um pouquinho de muitas coisas, né? Jornalista é assim. E a gente foi, estudou, e vai, e busca alternativas, e busca informação, e conversa, e erra, e acerta, e tá aí junto. E vamos adiante, porque o mundo já está cheio de quem cruza os braços e espera pelos outros. Eu, desde pequena, nunca esperei pelos outros. Às vezes até essa minha autonomia me atrapalhou, né? Ou essa minha proatividade atrapalhou muitas vezes. Mas eu entendi que é uma escolha para muito além daqui. Uma criança que a gente consegue salvar, como que Deus vê? Como que Deus vê uma criança que tem aí a marca dele através das nossas vidas, né? E uma vida transformada transforma outras. Muitas. Né? Então, quantas outras crianças, adultos, jovens, famílias estão sendo transformadas através de uma criança? Não sei quantas sementes tem aqui. Foram elas que colocaram, tá? São as crianças que colocam. Mas quantas outras sementes essas sementes vão gerar? Isso. E por que o girassol? O girassol, ele se volta sempre para onde? Para a luz. Porque na escuridão ele não consegue. Então, que nós sejamos essa luz. Eu gosto muito de uma frase da Vanessa Tobias, que é uma pessoa fantástica também, que ela diz assim que a luz, ela traz escuridão. Porque a escuridão, ela precisa da luz. Então, que nós sejamos luz. Para que a escuridão que se aproxime também veja a luz. Possa ter essa abertura. Porque a criança que chega até nós, ela vem na escuridão. E nós abrimos a luz. Nós acendemos a luz. Abrimos as portas para ela. Então, que nós sejamos luz onde a gente está. E nessa sociedade que está virando mimimi, né? Tudo muito ou tudo pouco, que a gente possa ser o equilíbrio. Porque eu digo que não é nem aqui, nem aqui. É o meio. Qual o maior desafio nosso em tudo? É o meio. E que nós possamos ser esse meio. Olhando assim para toda essa jornada que tu acabou de contar, lá no início, né? Imagina o primeiro dia, vamos montar. Né? Vamos criar isso, vamos construir isso, né? E olhando para agora, né? Tudo que Deus fez através da tua vida, de pessoas que foram colocadas. Um pouco tu contou que em uma hora eu só contei as coisas boas, porque o que veio também de críticas, de desistir disso, é só que a gente sempre, eu digo assim, quando acontece alguma adversidade, a gente só tem um lugar para olhar, que é pro alto. Não desvia o foco nem para a direita, nem para a esquerda. Olha pro alto. Então, a gente passou por muitas situações que eu pensei, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Então, só Deus vê. É a minha frase hoje. Só Deus vê. Porque é muito mais do que algo aqui, né? É algo além. É algo sobrenatural, né? Não é o natural que a gente lida todos os dias. E tudo que ele fez e continua fazendo através da tua história e da história dessas crianças é muito lindo, né? Porque a gente vê, por exemplo, a pastora Alessandra, que, nossa, no começo ela foi assim uma guerreira, ela abriu aquela casa, ela empetecou a casa toda, ela deixou a casa linda, e depois
né, por algum motivo não conseguiu e teve que se mudar e não participou mais do projeto, mas a marca dela está aí. Ela não aparece hoje, mas ela está aqui comigo. Né? As outras mulheres que passaram, a Kátia, que foi psicóloga, a Carmen, que foi conselheira tutelar, e outras mulheres, elas não estão mais lá, mas elas deixaram a marca. E é muito lindo ver realmente que em 12 anos, quantas histórias foram ressignificadas e o lugar que a gente atingiu. Eu sempre falo para a Juliana, que é o braço direito, só Deus sabe o que a gente passou. Se for para contar, ninguém acredita, porque tem coisas aqui que eu não posso contar. Uhum. Mas, meu Deus, só Deus sabe, assim, né? A última agora, no começo do ano, estava uma situação muito delicada, foi bem linda essa experiência. Fevereiro, calor, 40 graus. Estávamos com uma criança acolhida no hospital 24 horas, eu fui para o hospital infantil, a psicóloga ficou lá. E aí, um tumulto na casa, uma funcionária a menos, me mandam, eu em casa, ia para lá, me mandam um vídeo, o muro caiu. O caminhão que entrega a carne, há vários anos, todos os anos, simplesmente abriu a porta e derrubou o muro. Imagina um muro derrubado numa casa de proteção. Eu cheguei, eu estava no meu quarto, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar, falei, Deus, eu não estou entendendo nada, mas pelo amor de Deus, me explica por quê. E assim, uma situação que eu estava no meu limite do limite do limite. Fiz uma oração, tomei um banho, falei, agora eu vou para casa lá, peguei a criança que recebeu alta no hospital. Cheguei na casa, o barulho dos passarinhos, até tem um vídeo no Instagram, olhem lá o muro caído, o barulho, o canto dos passarinhos com aquele muro caído de trilha sonora. Só que tinha uma paz tão grande, mas uma paz tão grande, que a gente foi se ajustando, vamos fazer isso, vamos ligar para isso, vamos já colocar um tapume aqui. Que a psicóloga do hospital, 24 horas, a gente olhou uma para outra e começamos a rir, porque ela tinha levado uma peça da torneira no bolso, para as crianças não pegarem, e estava no hospital com a torneira. E assim, foi tão leve que tu não tinha como ver que não era Deus trazendo aquela paz, aquela serenidade no meio do caos, no meio da guerra. Então, é Ele. Se a gente não vê Ele nas grandes e nas pequenas coisas, então a gente está no lugar errado. Porque não são as circunstâncias que estavam definindo vocês. Não, né? não são. E nem essas crianças. E como que a gente tem que olhar para isso, né? Porque numa sociedade que se prega tanto positivismo tóxico, né? Lembrar que as adversidades da vida, elas nos preparam para os projetos maiores. O fogo, né? A situação delicada, a situação difícil, ela te faz mais forte. E talvez isso que está tornando hoje a sociedade tão fraca, porque ninguém quer passar por problemas, só quer colher os frutos. Uhum. Não, existe o plantio, existe o adubar a terra, existe o regar, existe as tempestades, existe o sol quente, até que essa planta venha e sobreviva, né? E é um construir diário. É isso que nos move, né? Muito bom, muito bom. Palavras finais aqui, para nós, eu só agradeço, né? A você por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente compartilhando tantas histórias lindas que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Lembrar aqui da minha esposa que está ali passando as câmeras. Nana, obrigado. Ricardo, antes da Sheila, das palavras finais, quer deixar algum recado? Não, Deco, eu estou bem impactado no sentido positivo, né? Já te dei parabéns aqui, quero parabenizar toda essa equipe maravilhosa aí que faz esse trabalho, não só dessa Casa Lar, mas todas as outras. Eu estou me lembrando que eu estou com 42, então isso faz uns 30 anos. A gente tinha uma Casa Lar que a nossa igreja apoiava ali, que o Claudinho, eu acho que tu não conheceu, ele era o líder da Casa Lar. E há quantos anos, né? Pessoas se desdobram para fazer isso, e eu fiquei imaginando aqui, enquanto a gente conversava, aquelas crianças que eu vi quando eu tinha 12, 13 anos, que ajudava meu pai, presidente da mesa diaconal, levar lá cestas básicas e alimentos 7? E coisas. Não? 7 é o nome da instituição? Não lembra? Não vou me lembrar. Funcionava ali no Estreito. Depois eu me lembro a localização, mas era no Estreito, onde... hoje é uma loja, eles derrubaram tudo e fizeram um prédio agora ali, não tem mais o lugar que tinha, perto do... Faz tempo, né? Faz uns 50 anos. Enfim, onde estão essas crianças hoje, né? Certamente, as que tiveram a oportunidade de passar por ali são melhores do que quantas não têm, né? Quantas não chegam lá, não sabem.
E, enfim, é um trabalho muito digno. Parabéns. E eu queria deixar uma última frase para todos que nos ouvem, nos assistem, que eu sempre falo em todos os espaços. Entre proteger um adulto e proteger uma criança, proteja a criança. Independente se é a pessoa sua amiga, seu parente, porque uma criança ela não tem com quem contar, a não ser com aquele que viu e olhou o que ela tinha para dizer e o que ela não tinha para dizer. Então, entre proteger um adulto e proteger uma criança, escolha proteger a criança sempre. Muito legal, muito legal. Obrigado, Sheila. Sementinhas mais uma de vez. girassol. Ai, obrigado. Tá, com Né? certeza. Com certeza. Eu vou botar as crianças para plantar vou lá nos levar isso aqui vasinhos. E pras depois meninas manda. E para quem com quer as- nos acompanhar, o Instagram meu pessoal é sheila.jornalista, com SCH. E da casa é Casa Semente Viva. O site, já falei aqui, casalarsementeviva.com.br. E vocês podem acompanhar o nosso trabalho ali, que a gente tenta sempre divulgar a parte boa. E quem tiver interesse sobre adoção, no site tem a cartilha ali, é isso? Isso, tem um link. E também pode entrar em contato comigo. Eu respondo, sou super... tento ser diligente com as respostas e a gente está aí para servir. Tá bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, obrigado, Ricardo. É isso, mais um episódio do TronoCast no ar. Valeu, gente! Valeu, muito obrigada. Thank you.